Voltamos do intervalo com o Conecta Esporte e hoje a gente está com uma presença ilustre aqui no nosso estúdio, que é o grande Cleverson Evandro Kufner. Eu nem sabia desse nome, né? Pra mim é Fininho, sempre foi Fininho e hoje vou te chamar de Fininho, se você me permite, né? Um ex-jogador profissional, formado em administração e atualmente coordenador dos esportes de Veranópolis, né? Fininho, tudo certinho? Tudo certo, Beidinho, né? Vou te chamar assim. Hoje apresentador, mas foi meu zagueiro, né? Isso aí. Muitos treinos aqui na Associação Nova Prata, né? Consegui treinar do lado do Fininho aí, uma grande experiência. Show de bola, show de bola. Isso aí. Fininho, primeiramente pro pessoal de casa aí, difícil, mas quem não conhece aí, apresentação com idade, cidade onde nasceu, cidade onde mora atualmente aí, e o que você faz aí? O Fininho tem 35 anos hoje, né? Atleta profissional durante 14 anos, aqui no futebol gaúcho principalmente, também atuo em alguns clubes de outros estados. Moro em Veranópolis, sou paranaense, né, mas vim para o Rio Grande do Sul para jogar futebol no ano de 2000, aqui na base do Veranópolis. E após isso, algumas idas e vindas, defini como minha cidade mesmo para viver e para morar, Veranópolis. Hoje tenho minha família, residimos aqui. Hoje, coordenador de esportes do município de Veranópolis, a convite do prefeito Valdemar de Carli há praticamente 2 anos agora, fechando. Esse ano, graduado então em administração de empresas, era algo que quando eu decidi encerrar a carreira do futebol, já tinha em mente para poder antecipar isso também, eu queria voltar a estudar, até dando sequência aí a um projeto que eu tenho de futuro, né? Me dando a esse tempo de terminar os estudos, poder me aperfeiçoar um pouco na área aí, mas realmente o foco do Fininho para frente é a questão administrativa de clubes de futebol. Que bacana, Fininho. Bom saber isso e a gente precisa muito, no nosso Brasil, de uma boa administração nos clubes de futebol, que falta bastante. A gente vê lá fora e aqui falta bastante, né? Mas vamos falar de ti um pouquinho. Primeiramente, aí diz pro pessoal em quais times você já jogou, né? E claro que foram muitos, pode dizer aí os principais, quais foram? Eu gosto de dizer que um batalhador da bola, né? Porque o futebol, a peneira é bem seletiva, então eu me orgulho muito da minha carreira, como falei, 14 anos como profissional, uma história muito bonita no Veranópolis, que realmente está aqui representada, né, nessa camisa. Foram 8 anos como profissional, mais 2 de categoria de base. Então o clube, uma cidade que me acolheu muito bem e eu sou muito grato a este clube. Claro que depois também rodei bastante. Aqui no estado mesmo foram 14 campeonatos da primeira divisão, né? 14 campeonatos gaúchos da primeira divisão em sequência, de 2002, então começando bastante, no Veranópolis, 2003 Caxias, jogando o Campeonato Gaúcho e a Série B do Brasileiro pelo Caxias, 2004 São José de Cachoeira, que era a primeira divisão até então, com um grupo muito jovem, conseguimos fazer uma bela campanha também, 2005 Santa Cruz, 2006 São José de Porto Alegre, aí o retorno a Veranópolis, então no ano de 2007, que foi o ano dessa camiseta aqui, o qual nós ficamos em terceiro no gauchão, com uma equipe muito boa, muito competitiva, fazendo frente realmente, no detalhe, perdemos a semifinal para o Juventude, mas um ano onde uma equipe que dos 11 titulares, 10 acabaram se empregando em Série A, Série B de brasileiro, então foi um ano muito bom mesmo. E depois 2008, 2009 Veranópolis, 2010 eu saio então e vou jogar um gauchão no Novo Hamburgo. Antes de 2009, uma passada no Motoclube do Maranhão, e 2007 também, a passagem pelo Gama do Distrito Federal, jogar a Série B do Brasileiro. E retorno, então, em 2011 ao Veranópolis, onde, seguindo em 2012, veio o título do interior, aqui pelo Veranópolis. E aí eu começo, em 2011 eu começo a minha andança também. Jogava o gauchão, no caso, joguei o Gauchão 2011 no Veranópolis, e após a final do Gauchão eu vou jogar a divisão de acesso pela Avenida, onde tivemos, então, com a Avenida aí um acesso. 2012 eu jogo o Gauchão no Veranópolis e acesso no Passo Fundo, também conseguimos o acesso. 2013, Veranópolis. 2014, eu jogo no Veranópolis e vou para a Avenida. Também jogar a divisão de acesso, que a Avenida tinha caído novamente para a divisão de acesso. Conseguimos o acesso, sempre situações adversas, difíceis, certo. Conseguimos o acesso. E também marca o meu último jogo como profissional no ano de 2014 pela Avenida, que foi a final da divisão de acesso, um jogo em Erechim, Ipiranga de Erechim e Avenida, para decidir o título, onde aí eu tive uma lesão séria, para um atleta de futebol, uma fratura de tíbia e fíbula. Então eu acabo voltando à Avenida em 2015, faço toda a minha recuperação, participo com o elenco de toda a preparação e também dos bastidores aí do Campeonato Gaúcho de 2015, porém não consegui atuar.
E aí, após esse retorno a Veranópolis, então, e aí vem a decisão de encerrar a carreira aos 31 anos, ainda cedo, teria muita história mesmo. Aí, mas também tudo programado já, pensando em algo aí na frente. Perfeito, perfeito, Fininho. E já que você falou, quando tudo isso começou? Quando lá pequenininho descobriu, opa, eu acho que eu levo jeito, porque eu também tentei ser jogador e não deu, então eu digo pra você, se orgulhe disso, porque realmente muita gente tenta e tem muito cara que nunca tentou e reclama, esse cara não sabe jogar bola, esse cara tá no profissional e não sabe jogar bola e não sei o quê, mas realmente não é fácil, né? Então é totalmente diferente do que jogar uma pelada aí com os amigos, né? Então, Fininho, quando tudo começou e tu disse, não, eu acho que eu levo jeito, quero ir em busca desse sonho. Claro, quando tudo começou na minha cabeça foi... Eu não me lembro de pensar em outra coisa, né, desde criança. Então eu lembro quando a professora na primeira série, a primeira pergunta, o que você quer ser? Jogador de futebol. Eu tinha isso muito claro. Mas claro que a grande maioria dos meninos tem esse pensamento, né? Nós vivemos no país do futebol, verdade, então verdade. A grande maioria realmente pensa. E é claro que depois o funil vai ficando apertado, e não só a concorrência de atletas, de outros jogadores mesmo, mas as dificuldades que você tem que sair de casa normalmente, né? Claro. Na sua cidade, são poucas cidades que têm clubes de futebol para você consiga desenvolver aquilo que você imagina. Então, no meu caso, foi aos 15 anos, quando eu realmente tomei a decisão de sair de casa, fiz essas avaliações, como até hoje a gente vê, clubes que vêm fazer avaliações numa determinada região. Peneirão, que chamam, isso, né? Eu fiz um do Santos, né? Fui aprovado pelo Santos, né? Mas como existem peneirões que a gente sabe que tem boa procedência, o que eu fiz era do Santos, com pessoas do Santos, mas ele não tinha o conhecimento do clube. Então aí, através disso, eu vou parar no Guarujá, em São Paulo, num centro de treinamento de um ex-jogador do Santos, seu Afonsinho, né? Uma pessoa que me ensinou muita coisa, não só no futebol, como também ensinamentos que levei para a minha vida toda, até hoje. E ali foram os primeiros passos. Após isso, um maluco, eu digo assim, mas um empresário de futebol que estava começando aqui de Caxias do Sul, Francisco Minosso, através de um amigo meu que era garçom num restaurante em Florianópolis. Olha, tem um amigo meu que joga futebol, é bom jogador e tal, e esse cara pega um avião, ele e um treinador, num domingo de manhã, de Caxias do Sul, vai a São Paulo, pega um táxi de São Paulo, vai ao Guarujá, no litoral, para ver um jogo amistoso nosso. Ele vai, gosta do que viu, né? No ano seguinte, isso em 99, no ano seguinte, no ano de 2000, ele assume as categorias de base do Veranópolis, né? Então, uma parceria que o clube fez, e ele me traz, então, a Veranópolis para fazer uma avaliação com o restante do elenco, ver se tinha condições, não. Então, ali começa a minha história, no futebol, em clubes, né? E no Veranópolis, onde viria a ser depois o clube que eu mais joguei, mais me identifiquei, e a cidade, né, que eu acabei Quem diria, né, Fininho? Construindo a minha vida. Essas coisas realmente que a gente não entende muitas vezes, Perfeito. Né? Mas para mim tá aí a explicação. Tudo tem um porquê. Tudo tem. E como foi lá no início? Qual as principais barreiras assim que te atrapalharam? Ou a gente sabe que muita gente não acredita, sair de casa, o que para ti assim foi a maior dificuldade? Não, a mudança sempre ela é... Eu vou falar que no meu caso não foi a maior dificuldade. É claro que a primeira vez que você sai de casa, né? Eu saio do Paraná para Santos, que é agora já ao lado de Santos, né? Uma viagem de 16 horas de ônibus. Tu percebe que não é brincadeira, né? Claro. Então, no primeiro momento, fiquei 3 meses sem visitar meus pais. Na segunda vez, mais 3 meses. Quando vê, tu vai se adaptando, vai se acostumando. Mas para mim essa não foi a barreira de ficar longe, porque estava muito claro aquilo que eu queria, que certo. Era jogar futebol. É claro que as maiores dificuldades começam a vir depois, porque além de estar longe dos seus, digamos assim, sim. Né, é uma concorrência diária. Até você chegar, o profissional também mas até você conseguir o seu contrato profissional, até você jogar, ali onde é o maior funil realmente é na base, né? Você está jogando hoje, é titular de uma equipe, de uma categoria de base, cada 2, 3 dias está chegando um concorrente para a sua posição. E meio sem saber o que vai ser do futuro, você né? Não sabe, tu não sabe se vai ser jogador ou não, Se você está lá e vem um que joga um pouco melhor, que eles entendem que é melhor, tchau para ti e fica outro. É uma concorrência muito grande, então você tem que estar preparado para evoluir no treinamento mesmo, na parte técnica, física, mas também ter um controle psicológico muito grande. E foco naquilo que você quer. No meu caso, eu tinha muito claro que eu queria ser jogador de futebol. Então, a dificuldade de ficar longe de casa, as dificuldades financeiras, enfim, essas aí foram tiradas de letra. E por isso que eu me considero um vencedor, sim, por toda a história que eu consegui criar, mesmo, né, não sendo
um atleta, vamos dizer assim, eu não consegui a minha independência financeira, eu consegui o meu começo. Né? Com certeza o futebol, aquilo que eu tenho hoje, eu consegui através do futebol. Né? Ainda vivo do meu futebol amador, que eu ainda pratico e gosto muito, mas eu não me imaginaria outra vida sem ter todo esse passado vinculado ao futebol. Claro. Que bacana, Fininho. Bom conversar com alguém assim, um cara que passou, foi para outros estados, mas fez o seu nome aqui na nossa região, né? A Conecta Mais, a gente faz a cobertura aqui da nossa região e bom ter um jogador assim que foi tão importante na história do clube de Veranópolis e hoje mora na cidade, é atual coordenador dos esportes, ninguém melhor, né, Fininho? E um jogo aí que marcou a sua carreira, um jogo que você assim não vai esquecer nunca, às vezes você deita e diz, pô, eu fiz esse jogo, um jogo que realmente marcou, sabe? Tem jogos que te marcam pela atuação individual, tem jogos que marcam pelas vitórias em equipe, né? Mas no Veranópolis, não um jogo assim de tanto destaque individualmente, mas não tenho como esquecer esse jogo de 2007, do Gauchão de 2007, né? Onde nós fomos para uma última partida em casa contra o Internacional, precisando vencer o Internacional e ainda depender de outro resultado, que o Novo Hamburgo jogava em casa contra o Glória de Vacaria, que o Glória já estava rebaixado, então o Novo Hamburgo era só vencer que ele classificava, ele tinha melhor campanha que a nossa. Nós saímos ganhando do Inter, o Inter empata o jogo e no último lance, né, isso aí tem muitos vídeos aí com os gols também aí na internet, nós conseguimos o gol da vitória e quase que simultaneamente o Glória faz o gol em Novo Hamburgo e vence o Inter. Então imagina, tu vence o jogo, tu fica naquela apreensão, né, dentro de campo ali e tu recebe a notícia que aquilo que parecia impossível, quase que dois resultados impossíveis, acontecem e aí começa uma trajetória muito bonita, que além da classificação, a equipe cresceu, pegou muita confiança e fez grandes jogos na sequência daquele campeonato. E claro que também não posso esquecer dos 3 acessos que eu tive, né? Joguei 3 divisões de acesso e consegui 3 acessos, 2 com a Avenida e 1 com o Passo Fundo. Mas no ano de 2011 até... Tenho aqui a camiseta do Avenida, né? Mas jogamos também contra um adversário que, teoricamente, tecnicamente, mais forte, fora de casa, contra o Brasil de Farroupilha, né? E saímos perdendo o jogo, e aí tem o lance que eu arrisco de fora da área, né? No meu amigo Luiz Miller, que era então goleiro de Farroupilha, e faço um bonito gol, onde ali sim começou a calçar realmente o time firmar aí, que conseguimos depois uma vitória de 3-1, e o acesso do Avenida. Então, esses 2 jogos para simbolizar aí. E sempre tem esse reconhecimento, né? Eu garanto que os torcedores, assim, fanáticos, tanto do Veranópolis como do Avenida, não tem como esquecer o Fininho, né? Pelas passagens e também pela pessoa que você é, né, Fininho? Que sempre foi um cara legal dentro de campo e fora dele também, né? A gente vê muito jogador que não é assim, né? E o Fininho, eu conheci também dentro e fora e sei que é um cara bom dentro de campo, bom fora de campo também, né? Eu gosto sempre de falar porque... Se você quer viver, às vezes, de uma aparência, ela dura pouco, né? E o que mais eu me orgulho desses 14 anos que eu joguei, e dos clubes que eu já citei aqui no início da matéria, é que hoje, alguns aí há 15 anos já atrás, se eu chego no estádio, tem alguém da minha época, alguém que me reconhece e me chama para dentro, né? Então, onde eu passo, eu sou bem recebido. Eu às vezes posto alguma coisa no Facebook, no meu perfil, enfim, pessoal, algo que nem tem tanto a ver com o futebol, mas lá vem o torcedor da Avenida, reconhece, sempre citando coisas boas. Em Veranópolis, claro, uma identificação muito grande, né? Em Veranópolis, mesmo agora, já há alguns anos que eu não jogo mais, mas o pessoal lembra, e o pessoal lembra sempre da dedicação pelo clube, não é muitas vezes pela qualidade. Agora mesmo, no ano passado, né, a federação, no aniversário de 100 anos, faz então uma homenagem aos clubes, a atletas, árbitros, treinadores, ficou conhecido como a Calçada da Fama, então na nova sede da Federação Gaúcha, e cada clube tinha lá alguns representantes. O Veranópolis e alguns times do interior tinham um representante, clubes maiores como Inter, Grêmio, um número de 5 a 10, Caxias, Juventude, 2 atletas, e eu fui representando o Veranópolis nessa Calçada da Fama. Muitas vezes eu tenho amigos que estão em Porto Alegre, vão almoçar no restaurante na Federação, eles enxergam lá e me mandam a foto, é tu? Sou eu. Mas é um reconhecimento não pela... O Veranópolis teve grandes jogadores, não foi com certeza a parte técnica, até porque eu sei muito bem as minhas limitações que eu tinha,
mas nunca faltava entrega, empenho, e eu fico muito orgulhoso de representar o que eu vejo que o Veranópolis representa, que é um time de uma cidade pequena, que se mantém entre os grandes há muito tempo e que lida com muita transparência, seja com os jogadores, seja com a torcida, com quem vem a Veranópolis, é muito bem visto. Então, realmente, eu acho que a minha história com a do Veranópolis se identifica muito e eu fiquei muito lisonjeado pela homenagem recebida. Olha só que bacana e parabéns, né? Então, muito obrigado. Tá na calçada da fama do Rio Grande do Sul. Calçada da Fama. Quem for a Porto Alegre na sede da federação vai ter uma pedrinha lá com Fininho Veranópolis. Que bacana, Fininho. E vamos falar de títulos. Conquistou muitos. Quais foram, assim, os principais, assim, que você conquistou e lembra, assim... Eu sempre falo que, profissionalmente, você jogar um campeonato gaúcho 14 anos na sequência como eu joguei é muito difícil, Verdade, né? Porque nós temos Grêmio e certeza. Inter. Se você for analisar nesse período desde que eu comecei a jogar, foi o ano que o Novo Hamburgo desbancou, né? O Novo Hamburgo desbancou agora, há pouco tempo aí também, que conseguiu esse título, que é uma façanha que vai ser sempre lembrada, muito difícil, realmente. Então, da primeira divisão eu não consegui. Mas na divisão de acesso, né, eu tenho o título da edição de 2011 com o Avenida, campeão da divisão de acesso, tem a medalha aí representando. Essa aqui? É uma dessas duas? Isso, campeão gaúcho da divisão de acesso de 2011, né? Que eu brinco, essa medalha são poucos que tem, porque ela é medalha ou do Campeonato Gaúcho, ou da divisão de acesso, ou de alguma das modalidades da Federação Gaúcha, né? Sim, verdade. É o mesmo padrão. Em 2012, com o Passo Fundo, foi vice-campeão da divisão de acesso. E 2014, novamente com a Avenida, nós somos campeões do segundo turno, que também mudava um pouco a fórmula, nós somos campeões do segundo turno. Então, esses títulos. Mas antes da minha trajetória de base ainda, né, eu tenho uma passagem pelo RS Futebol, que era um clube do Paulo César Capeggiani, que é na sede de Alvorada, onde hoje é o centro de treinamento do Inter. Certo. E nós ganhamos um torneio Memorial Mauro Lanari na Itália. Então, esse foi o primeiro troféu mesmo que eu ganhei, com uma equipe que era recheada de bons jogadores, que até hoje a gente acompanha, Thiago Silva, seleção brasileira, Olha só. Ederson, hoje no Flamengo, Naldo, zagueiro, que também defendeu a seleção brasileira, hoje joga na Alemanha, e vários outros atletas que conseguiram um destaque realmente aí no futebol, e o Fininho estava junto lá, tem alguns registros lá também. Olha só que bacana. Então, lá foi o primeiro título, e depois esses como no futebol, na divisão de acesso. Paralelo a isso, tenho duas medalhas aqui que também são importantes para mim, que são do Campeonato Estadual de Amadores, um campeonato que hoje não temos mais no estado, mas que ele acontecia numa época que muitas vezes o futebol profissional não tinha calendário, né? Então era uma opção também, algum número de profissionais poderiam jogar. Joguei uma edição pelo Flamengo de Bento Gonçalves e fui campeão, e outra pelo Botafogo aqui de Fagundes Varela, que fomos vice-campeões. Que estão representados, então, nessas 5 medalhas aí. E vai lembrar. Com Varela também lembra um pouquinho, né? Um pouco. Mas essa foi a história aí com algumas conquistas que eu valorizo muito. Perfeito, Fininho. E agora eu quero te pedir hoje, como coordenador de esportes, como é que está sendo essa experiência, né? É a primeira vez, né? E como é que está sendo? É algo diferente, mas ao mesmo tempo, para alguém que teve tanto tempo no esporte, também é algo não tão assim, tão diferente, né? Mas com certeza é especial, né? Quando eu decidi parar de jogar futebol profissionalmente, eu parei porque eu recebi também um convite do Veranópolis para trabalhar na parte extracampo, né? Eu fui no ano de 2014, no ano de 2015 eu fui 16, eu fui o supervisor de futebol do Veranópolis. Então, o Veranópolis entendia que eu tinha um perfil para poder trabalhar nessa parte fora de campo, né? Trabalhei junto com o gerente de futebol Ademir Bertoglio, que está até hoje no clube. Então, ali eu já comecei, eu não parei de jogar futebol sem ter nada, eu já tinha essa possibilidade. E a vida me deu uma guinada, né? Alguns amigos, na época, eu fui candidato a conselheiro tutelar em Veranópolis, Olha né? só. Consegui uma votação expressiva, foram 333 votos, né? A segunda melhor marca, e trabalhei 1 ano como conselheiro tutelar. Então, eu dividia meio turno no conselho, que era exigido em lei, e meio turno no Veranópolis. Tinha um mandato de 4 anos para trabalhar como conselheiro tutelar, e recebi o convite, então, do prefeito Valdemar De Carli para ser o coordenador de esportes. Veranópolis tinha uma secretaria de esportes, né? Porém, depois de todas as dificuldades financeiras que a gente conhece, não só no estado, como no país, o esporte virou uma pasta dentro da Secretaria de Educação. Sim. E ele me convidou, então, para ser o coordenador de esportes. Eu confesso que eu queria muito continuar trabalhando como conselho tutelar, né?
Porém, o meu foco, como eu venho falando, eu já estava estudando, Sim. eu tinha voltado a estudar para trabalhar com esporte, de uma maneira especial com o futebol. Mas eu entendia que eu precisava me preparar. Voltei para a faculdade, né? Porém, aquilo eu entendi que era uma maneira de eu trabalhar com o esporte, continuar os estudos e já iria servir de bagagem para a minha carreira futura. Então, eu pensei muito bem e aceitei o convite. Então, não me pegou tanto de surpresa, porque é uma área que eu já me identificava e também pretendo seguir trabalhando, que é a parte administrativa. Hoje, mais do que nada, eu coordeno os esportes, organizo o campeonato de futsal e o campeonato de campo, com organização de tabela, enfim, toda a organização realmente fica conosco. Mas mais você pensa numa estrutura esportiva para o município, né? Você pensa em como que os clubes de futebol amador podem se fortalecer. Esse é o desafio todo dia. E é claro que quem trabalha com o poder público hoje está muito exposto à cobrança, às críticas, a gente vê isso demasiadamente muitas vezes, então tem sido uma experiência muito interessante, muito importante, porque, como que eu vou falar assim, quem trabalha em prefeitura, quem trabalha com o poder público, a cara está à tapa e está exposta a todo momento, né? Então cabe a você seguir uma linha de trabalho e procurar fazer o melhor sem olhar para lá do A ou B. Então todos. Esse é o maior desafio e por isso que com certeza tem sido uma experiência muito boa e que vai me ajudar muito na sequência da minha profissão. Perfeito. E assim, o que está acontecendo de esporte hoje em Veranópolis? Quais são os campeonatos que estão acontecendo e quais são os campeonatos que, se já tem algo planejado, algum campeonato que já está para acontecer em Veranópolis, seja de futebol, futsal, vôlei, o que tiver de esporte, que engloba tudo, né, Fininho? Você é o cara do futebol, mas como coordenador de esporte, engloba todos os esportes, né? Claro que a gente organiza algumas competições, né? Mas a gente está falando também sempre de, quando fala em organizar competições, tu fala em planejamento financeiro, em orçamento, né? Com certeza. Então, não se consegue fazer tudo ou, né, atender a todas as demandas de todas as modalidades esportivas. Tradicionalmente, Veranópolis sempre teve um campeonato de futsal muito forte e um campeonato de futebol de campo muito forte. E esses com organização total da secretaria, então hoje é o Departamento de Esportes. Então, em andamento eu tenho o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, né? Agora 2 rodadas que não pude realizar devido ao mau tempo, que devemos retomar agora no sábado, que é o jogo de volta das quartas de final, seguindo para 2 partidas de semifinal e final. Então, esse é ainda o que falta aí para esse ano de competições. Mas o futsal, que é um campeonato muito forte, nós conseguimos dar uma diversificada nele, né? Nós temos a categoria masculino e feminino, que eram as 2 categorias que sempre aconteciam. No primeiro ano passado, nós conseguimos colocar a categoria veterano numa época posterior ao masculino e o feminino. Já para esse ano, então, a ideia foi unir todas as categorias no mesmo período. Então, em fevereiro, a gente começou o campeonato masculino, feminino, veterano, e incluímos o Master também. Então, tivemos essas 4 modalidades de futsal no ano de 2018, que também esses vão acontecer no ano de 2019, né? Esse é o nosso calendário, eles começam em fevereiro, esses campeonatos, né? E iniciam por volta de maio. Essa é a programação, com o futebol de campo, que esse ano começou em agosto, para terminar sempre aí final de novembro, início de janeiro. Essas 2 competições são organizadas totalmente pelo Departamento de Esportes. Paralelo a isso, a gente incentiva muito esportes como a bocha, né? Nós muito forte aqui na nossa região, né? Isso, nós temos várias competições, acabamos de ter 2 estaduais aqui em Veranópolis também, nós temos uma Liga Bochofa que atua muito junto, porque, como eu vou falar, a estrutura esportiva, elas diminuíram muito, não só de orçamento. Hoje eu sou o coordenador de esportes de Veranópolis, né? E eu tenho uma pessoa, o Eric, que me ajuda no dia a dia, né? É um estagiário de educação física que trabalha comigo, então o departamento de esporte, quem pensa, quem faz, quem organiza, somos nós 2 dentro do departamento de esporte. Então a gente conta muito com as entidades para poder ser parceiro em outras modalidades. Nós ajudamos com premiação, enfim, mas nós não temos o tempo e muitas vezes conhecimento para poder organizar um campeonato de bocha, então por isso que nós contamos muito com a Liga de Bocha. Outras entidades que também organizam eventos que nós somos parceiro. Hoje a lei também diminuiu muito a possibilidade de tu apoiar alguma entidade financeiramente. Exatamente. Então nós apoiamos o quê? Nós temos uma estrutura esportiva que entendemos ser muito boa. Veranópolis hoje tem, para o futebol, nós temos o estádio Antônio Davi Farina, que é a sede dos Jogos do Gauchão. Temos o estádio Alcemiro Laurino Gusso, que é o centro de treinamento, e esse sim está passando então por obras agora de
Nós vamos remodelar com a ideia de fazer um complexo esportivo mesmo, né? Já uma primeira etapa sendo concluída com pista de skate, cancha de areia e uma quadra poliesportiva, né? Aberta. Bacana. Né? Na sequência, na sequência nós temos obras de revitalização de todo o espaço, né? Melhorias na pista de caminhada, iluminação na pista de caminhada e melhorias no gramado também do estádio Alcemir Laurino Gus. Essa obra é uma obra grande, ela foi dividida em 7 etapas, onde nós temos hoje uma para finalizar, mais 2 etapas que esperamos aí os últimos trâmites burocráticos para também dar início, e correndo atrás de parcerias aí para... É uma obra que até hoje a Prefeitura não tirou o dinheiro, né? Nós estamos trabalhando com emendas parlamentares, com um projeto também, que essa parte ainda não entrou, mas que nós aprovamos no Ministério do Esporte, através da Lei de Incentivo ao Esporte, né? Algo que é muito difícil conseguir aprovar, é uma burocracia enorme, foram meses de trabalho, né? Nós conseguimos aprovar, então, para que após esse espaço recuperado a gente consiga trabalhar com atletismo, com as escolinhas de futebol e também com a terceira idade, que na nossa cidade é também uma marca muito forte, né? É uma marca muito forte, é a cidade amiga do idoso, a cidade amiga das pessoas, então, para também trabalhar a parte aeróbica com a terceira idade. Isso com atividades monitoradas, que, se tudo correr bem, a gente consiga captar, então, esse recurso que foi aprovado através da Lei de Incentivo ao Esporte, para que o ano que vem a gente consiga realizar essas melhorias e dar início, então, a todos esses projetos. E nós temos também o carro-chefe do esporte de Veranópolis, que é a Associação Atlética Veranópolis, tá? Ela é uma entidade, porém ela tem o projeto Sociedade de Educar, agora me fugiu exatamente o nome, mas enfim, a Associação Atlética desenvolve o trabalho todo social com as crianças, modalidade de futsal, vôlei, ginástica, capoeira, né? E isso não só no ginásio poliesportivo, não no nosso ginásio poliesportivo, mas ele vai nas escolas, vai nos bairros, tem as atividades monitoradas. Então esse é o nosso grande investimento no esporte, que a gente entende como um grande investimento, que é trabalhar as crianças a nível social. Se vai surgir um craque, é algo que pode vir a acontecer, mas a ideia é algo a mais. A ideia toda desse projeto é trabalhar as crianças para que elas tenham esse convívio com o esporte. Perfeito. E Fininho, agora voltando a falar, quando vê o pessoal jogar assim no profissional, tá assistindo TV, vê lá o Veranópolis jogar, sinto muita saudade de ser jogador profissional. Jogar você ainda joga, né? Joga no amador lá, eu sei que ainda bate um bolão, né, Fininho? Mas assim, no profissional, sente muita saudade de pensar, cara, como era bom assim ou não? Ou tá mais tranquilo agora? Não, como eu falei, eu vejo muitos colegas que muitas vezes acabam tendo que parar de jogar futebol de uma hora para outra, né? Daqui a um pouco não conseguiram se preparar para aquele momento. E aí bate forte, é difícil. O meu caso foi um pouco diferente, né? Eu, como falei, eu entendi no ano de 2014, quando eu tive essa lesão grave que eu falei, que entendi como um aviso para mim. Eu já pensava até onde eu iria jogar. Eu entendi que era um aviso para dizer, Fininho, tua parte dentro de campo foi boa, né? Então eu parei bem tranquilo. Eu tomei a decisão, assim, sabendo muito bem aquilo que eu iria fazer. Mas é claro que você vê um jogo, você vai no estádio, tem momentos que você pensa assim, poxa, como foi bacana, como seria legal. Mas, como eu falei, bem ciente daquilo que eu fiz. Tá feliz com tudo que aconteceu. Isso. Mas o que mais a gente sente falta e dá aquela saudade muitas vezes, não é nem tanto do jogo, mas a resenha, eu gosto de falar, a resenha de concentração, de vestiário, que essa parte é legal, que o jogador de futebol ele tem esse tempo, né, antes do jogo, na concentração, e que hoje no meu trabalho não, né? Você tem aquela rotina diária de tantas horas por dia, tem os seus compromissos após, então o dia fica muito corrido. E antes a gente tinha um pouco mais disso que traz um pouco de saudade, sim, mas sabendo que tudo foi aproveitado no seu momento, por isso que estou bem tranquilo também. Perfeito. E você, Fininho, falando de ti mesmo assim, quais são os planos futuros? Pensando no Fininho mesmo, né? Fininho, o que eu quero fazer daqui pra frente? Você já comentou algo sobre todo o planejamento, a gente percebe que você é um cara organizado pelo jeito, né? Porque se planejou para a sua parada no futebol, tá planejou o pós-futebol, isso é bacana, né? Muito jogador acaba torrando todo o dinheiro e não consegue mais aproveitar nada, né? E você tem planejado, e quais são os planos? Não, o Fininho aqui 10 anos quer estar onde, por exemplo? Olha, a gente que trabalhou com futebol sempre é difícil planejar
se trabalhar com futebol e fazer um planejamento, porque tudo é muito curto, tudo tem que ser muito rápido, né? A resposta tem que ser muito rápida. Eu comecei esse planejamento, na verdade, quando eu decidi parar de jogar e entendi que eu poderia ter continuado a trabalhar dentro do futebol já a partir do momento que eu decidi parar de jogar. Mas eu não me sentia preparado, né? Não me sentia preparado para o nível de cobrança que eu tenho e também para o nível de expectativa que eu criei para o meu futuro. Então, a conclusão do meu curso de administração foi uma etapa atingida. Eu hoje tenho 2 anos, então, que eu estou trabalhando com a administração esportiva dentro do município, né? Mas, como comentei há pouco também, com já um conhecimento um pouco maior de leis, de projetos aprovados, enfim, que isso também é uma bagagem muito boa. Fundamental. Entendo que os meus próximos 2 anos, né, que teoricamente eu tenho ainda para trabalhar dentro da área municipal com esporte, são 2 anos que eu preciso aprofundar os meus conhecimentos ainda mais, né? Parte disso, no ano de 2018 eu estive em Porto Alegre, estive dentro do Internacional, na parte administrativa do clube também, conhecendo, entendendo um pouco mais. A gente vê o time de futebol, os 11 entrar lá dentro de campo, mas a gente não sabe a loucura que é aquilo administrativamente falando. Imagine, é uma empresa gigante que a gente não tem nem 10%, acho que a gente imagina que realmente acontece lá. Então é esse tipo de bagagem que eu quero adquirir daqui para frente, né? Algo mais focado na gestão esportiva mesmo, de clubes de futebol, né? Que foi de onde eu vim dentro do futebol. Então é onde eu pretendo e tenho realmente essa convicção de que eu posso ser bem sucedido nessa área, né? Mas também eu acho que a gente tem tantos ensinamentos aí de que por mais que tu planeje, por mais que tu queira uma coisa, a vida muitas vezes te mostra e vai te dando a direção. Perfeito. Então, claro, com uma mente muito aberta aí também, sempre tranquilo, tudo tem o seu momento. Mas hoje o Fininho realmente é isso, ele está focado em adquirir mais conhecimento realmente na parte administrativa de clubes de futebol. E aí sim, no momento certo aí, lançar o nome no mercado, entendendo e sabendo das dificuldades que é você ter um início nessa parte de administração de clubes, porque poucos ainda tiveram, né? Tiveram o estalo aí de que é preciso. Exato. De que é preciso. E aí eu falo do Veranópolis, que o Veranópolis hoje é um clube, não vou falar o mais porque existem clubes organizados, mas do nosso interior aqui é um clube que se organizou muito bem. Hoje é um clube muito organizado na parte de gestão de futebol, na montagem de elenco, muito organizado na questão administrativa, financeira, falando. Tem pessoas capacitadas, pessoas que estão lá dentro, que dominam essas áreas aí, e por isso que é um clube que tem tido muito sucesso. E se mantém na primeira divisão, que é o mais importante. Tem se mantido, né? Por muitos anos conquistou vaga. Eu acho que está amadurecendo a ideia de tentar voos maiores aí a nível nacional, e eu acredito que vai chegar um momento que o Veranópolis vai atingir isso também. E assim eu também. Eu sei que o começo vai ser difícil, né? O começo tem que ser por Passou baixo. por isso já no futebol, né? Isso, e tem que ser assim. Eu acho que para você pegar o passo a passo também, muitas vezes você tem que começar por baixo, mostrar que você pode organizar ou um clube ou um departamento de futebol, para aí sim ter o nome valorizado e conseguir voos maiores. É isso que eu pretendo aí nesse futuro. Como treinador? Não. Sempre gera essa dúvida para o atleta que para de jogar futebol, porque querendo ou não, todos nós somos um pouco treinador, né? E eu tive esse momento, eu confesso que em 2015, o ano que eu falei que eu estava lesionado e estava na avenida, né? Nós não vínhamos numa campanha muito boa e nós perdemos um jogo aqui em Veranópolis, deu uma confusão, o treinador foi mandado embora e na imprensa de Santa Cruz saiu que eu seria o treinador interino até o final da competição. Então eu poderia muito bem daqui a um pouco dado sequência àquilo, né? Mas não era, eu não tinha me preparado para aquilo. Eu não ia ser o salvador da pátria ocasionalmente. Eu entendo que as coisas têm que ser bem pensadas. Então, na primeira oportunidade que eu tive, eu já demonstrei que eu não queria naquele momento, né? Após isso, eu parei, vem cá, qual é a... E aí sim, então, eu entendi que a minha vocação e o meu caminho é na parte administrativa. Ele diminui muito as possibilidades, porque nem são todos os clubes que investem nesse departamento, mas ao mesmo tempo eu acredito que a função de treinador exige muito mais do que o conhecimento ou da visão, né? Tem que ter uma entrega muito grande, você tem que trabalhar com muitas pessoas ali com pensamentos diferentes, enfim, e eu entendi então mais que a minha área é realmente a área administrativa.
Perfeito. Fininho, para encerrar essa grande entrevista que a gente fez aqui para o Conecta, o pessoal de casa também está muito feliz com essa entrevista. Sempre gosto de trazer pessoas que agregam e graças a Deus o programa está trazendo cada dia mais pessoas que agreguem valor e você também agregou e agora eu quero que deixe uma mensagem. Seja uma mensagem para o garoto que está começando futebol, que quer seguir, que realmente saiba das dificuldades que tem, mas que persista no sonho, ou seja um agradecimento ao pessoal lá de Veranópolis, à sua família. Fininho, as câmeras são para ti. Não, primeiro, antes de dar essa mensagem, parabenizar a tua atuação como apresentador, então parabéns aí, sucesso obrigado, nessa nova função também, descobrindo essa nova área, né, muito sucesso, como também, né, para o projeto da Conecta Web TV. Eu conheci o projeto, me foi apresentado em Veranópolis, né, pelo Fabiano, então eu entendi e vi que aquilo era bom, né, e eu tenho agora visto no material que está sendo apresentado, então, que tem sido um material de qualidade e desejo também o maior sucesso para vocês nessa caminhada. Muito obrigado. Olha, mensagem, eu hoje trabalho com esporte de uma maneira não direta com as crianças, né, mas o que eu mais gosto de fazer são na organização dos esportes escolares. A gente trabalha com isso também e eu vejo nas crianças que uma medalha, por mais simples que ela seja, brilha o olho, né? E não é pelo fato de vencer, é de estar lá competindo, de buscar dar o seu melhor. Então, que a gente valorize cada vez mais o esporte como um meio transformador realmente na sociedade. Você demonstrar um caminho, mostrar as regras que o esporte traz, para as crianças é algo importantíssimo e por isso que a gente tem que cada vez mais investir e zelar por isso. Para as crianças, enfim, que querem seguir no esporte profissional, ou seja, para os clubes aqui da nossa região também, tem que entender que aquilo não é você pegar 11 pessoas e colocar lá dentro de um campo para jogar. Não é o menino achar que, eu jogo bem, eu bato bem na bola, acho que eu tenho jeito. Isso te dá uma amostra. Certo. Mas eu sou um exemplo claro de que só a qualidade técnica não é suficiente. É um funil muito grande que tem para se chegar ao futebol profissional, então é preciso, em primeiro lugar, escolher. Eu quero, eu vou pagar o preço, eu vou me preparar, eu vou saber que eu vou enfrentar dificuldades, que eu vou ter que daqui a pouco sair da casa do meu pai e da minha mãe, eu vou passar por momentos de dificuldade realmente, mas se eu tenho o objetivo lá na frente, aquilo que eu visualizo aquilo lá, eu vou atrás e vou buscar, né? E aí também para as famílias que deem todo o suporte, porque vale a pena realmente o esporte não só para aqueles que enriquecem o futebol, aqueles que a gente vê e que ganham muito prestígio, muito dinheiro, não. Ele transforma a vida de muitas pessoas, construindo a sua vida simples, a sua vida humilde, mas uma vida digna. Então é isso a mensagem que eu quero deixar para todos que estão envolvidos ou que pensam aí em seguir no esporte e que a gente possa cada vez mais ter pessoas de bem dentro do esporte, não só praticando, mas sim pensando ele do lado de fora, pensando em dar melhores condições, aqui mesmo como gestão pública, então, pensando em oferecer espaços adequados para a nossa população praticar, porque isso também incentiva a cada vez mais as pessoas praticarem o seu esporte. E é isso que eu desejo e quero cada vez mais aqui para o meu município, Veranópolis, para Nova Prata, toda a nossa região aqui, que a gente possa pensar o esporte um pouco mais de maneira coletiva também. Perfeito. Fininho, então quero te agradecer, cara, muito obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço. Um cara que tive orgulho de treinar do lado, né, aprender um pouquinho, resenhar um pouquinho também, e hoje poder trazer aqui para o Conecta Esporte e conversar um pouquinho sobre essa história fantástica dentro do futebol, principalmente de Veranópolis, aqui da nossa região, e também falar sobre os esportes de Veranópolis. Então, muito obrigado, Fininho. O pessoal da Conecta fica com o Conecta, que está acabando, mas ainda tem alguma coisa para você. Mais um programa especial, ótimas notícias do nosso esporte regional e a grande entrevista com o craque do Veranópolis, do Caxias, o grande Fininho. Mas é hora de dar tchau, né, pessoal? Então, lembrando para vocês que esse programa reprisa no sábado, às 10h30 da manhã e às 6h20 da tarde. No domingo, a 12h20 e na segunda, 1h30 da tarde. Não esquece, poste seu lance, sua foto ou seu vídeo no Instagram com a hashtag #MaisConectado e siga a gente no Instagram, @ConectaEsporte. O Conecta Esporte chega ao fim, nos encontramos na sexta que vem, dia 16, 7:20 da noite. Eu fico por aqui, fica com a programação da Conecta, mais um forte abraço e até mais. Tchau!